Bom dia, queridos. Hoje, 22 de abril de 2020, vamos começar o dia mais uma vez, lendo e meditando a palavra de Deus. Hoje, Salmo 55. Vamos começar com ele. Ó Deus, presta ouvido à minha oração, não ignores a minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa, conturbado com a gritaria dos meus inimigos e a opressão dos ímpios, porque descarregam sobre mim suas maldades e me atacam com fúria. Em meu peito agita-se o coração. Terrores mortais caíram sobre mim. Temor e tremor me invadiram e cobre-me o pavor. Então eu declarei: quem me dera ter asas de pomba para voar e encontrar um abrigo. Sim, eu fugiria para longe para ficar no deserto. Procuraria às pressas um refúgio seguro contra a tormenta e as tempestades. Ó Senhor, destrói os ímpios, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite fazem ronda sobre muralhas. Lá dentro, maldade e crimes. A destruição impera dentro da cidade. A opressão e as fraudes jamais abandonam suas ruas. Não é apenas um simples inimigo que me insulta. Eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa. Eu dele me defenderia. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado. Justamente tu, com quem eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus. Portanto, que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que todos eles desçam vivos à sepultura, pois entre eles o mal achou morada. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, lamento angustiado, e ele ouve minha súplica. Ele me resgata ileso da batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde sempre, me ouvirá e os humilhará. Pois os ímpios jamais mudam seu modo de agir e não têm o temor de Deus. Quem estendeu as mãos contra os seus aliados profanou sua própria aliança. Sua língua é mais macia que a manteiga, contudo a guerra habita em seu íntimo. Suas palavras são mais suaves que o azeite puro, todavia são afiadas e perigosas como um punhal. Entrega tuas preocupações ao Senhor, Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. No entanto, tu, ó Deus, farás descer ao abismo da destruição todos aqueles assassinos e traidores, os quais não conseguiram viver nem a metade dos dias que lhes estavam reservados. Eu, porém, deposito toda a minha confiança em ti. Então, o episódio referente, a esse salmo que foi escrito por Davi, a gente não sabe de fato o que aconteceu. Então, o único registro que a gente tem é o que está aqui no salmo e não entra em detalhe. Mas é pertinente a gente perceber a sequência, mais uma vez, de como começa o salmo e de como o salmo termina. Perceba essa sequência, ela é recorrente nos salmos. Ela começa com o coração angustiado, começa com um desejo de justiça, começa com uma oração de clamor, de auxílio, de lamento ou de ajuda, e termina sempre com confiança em Deus. De novo, os salmos ele é uma receita, um guia de oração para todos nós. Então, assim a gente precisa também entender isso, essa sequência, dizendo que começa a nossa oração com o coração angustiado e termina com o coração confiante e seguro em Deus. É legal que a gente começa a oração aqui, o Davi começa a oração, como é que ele está? Ele está perplexo, ele está conturbado, é isso? Perplexo e conturbado, isso que ele diz aqui no início. O que é a pessoa perplexa? Que ela não sabe o que fazer. E qual que é a resposta para o cristão quando ele não tem mais, ou não sabe o que fazer, ou
está perplexo, há um refúgio, há uma âncora, uma torre, e essa torre é o Senhor, e é onde nós nos refugiamos, é onde nós buscamos auxílio e socorro. Ele é essa fonte. Então aqui Davi fala sobre a situação que ele está, então ele está perplexo, ele está conturbado, porque pessoas descarregam sobre ele a ira, e o peito dele, o coração, né, se agita, meu peito agita seu coração, terrores mortais caíram sobre mim. Ele está desesperado, o coração está aflito, agitado no peito, temor e tremor invadiram, ele está coberto de pavor, é quase uma síndrome de pânico que ele está experimentando aqui, uma crise de ansiedade. Então ele está muito temeroso, agitado, perplexo, triste com a circunstância. E qual que é? Aí vem a solução, né, que muitas vezes parece uma solução ideal, e é nosso desejo também. Qual que é? Fugir, desaparecer. Né? É isso que, diante de muitas circunstâncias da nossa vida, o que a gente quer é sumir. E é o que o salmista fala aqui. Eu queria ser como a pomba, e voar, encontrar um abrigo, sim, fugiria para longe, para ficar no deserto, procuraria às pressas um refúgio seguro contra os tormentos e tempestades. Não o nosso desejo, assim como foi do salmista. Diante de circunstâncias adversas, diante da dificuldade, eu quero desaparecer, cara, eu quero sumir. Eu não quero ver ninguém, eu quero ficar sozinho, eu quero desaparecer. Esse é o desejo comum, né, de muitas vezes que nós temos. E também é do salmista. Falava, cara, eu quero sumir. Contudo, ele entende, ele encontra uma solução melhor. Além, né, a despeito da fuga, que na verdade não soluciona o problema, nem externo, nem o interno. A fuga é somente um paliativo para adiar o problema. Então o salmista ele encontra uma solução melhor do que a fuga, a oração. E ele começa desde o versículo 9 ao versículo 21, é a sua oração, é a entrega ao Senhor daquela circunstância, daquela tormenta, daquela dor, daquela angústia. Ele confia ao Senhor. E a gente vê no texto aqui que o que mais angustiou Davi não foi nem a oposição do inimigo, porque ele diz aqui que se fosse o inimigo eu até suportaria, eu me defenderia contra ele, mas o que feriu Davi nesse episódio específico é que a traição, o insulto e a pessoa que se levanta contra ele era uma pessoa muito próxima, era um amigo muito próximo. Ele que diz aqui, né, justamente tu com que eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão. Então essa pessoa que era muito próxima, essa pessoa que era muito íntima, era justamente essa. Foi a que insultou, justamente essa foi aquela que se posicionou contra, justamente essa foi aquela que mais afligiu e mais feriu. E a gente sabe, queridos, a gente que vive em família, a gente sabe que muitas vezes isso acontece. As feridas mais dolorosas, as ofensas mais doídas, sabe? As que mais angustiam a gente não são as que a gente ouve no trabalho, não são as que a gente ouve na rua, né, nas redes sociais. O que mais fere a gente, o que mais angustia a gente são aqueles insultos, aqueles afrontas, aquelas oposições que são feitas daqueles que a gente ama, de quem é aqueles que a gente convive, de quem são aqueles mais próximos da gente. Então essas são as que mais nos ferem. Mas Davi decide confiar ao Senhor. Ele deposita tudo isso ao Senhor, ele entrega ao Senhor. E como é que ele faz isso? Em vez de fugir, ele enfrenta a situação com oração. Então Davi aprendeu que com a perseguição dos seus opositores, ao invés da fuga, ele encontra a solução na oração. E como é que ele faz isso? Aí no versículo 16 a gente encontra: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, lamento angustiado e ele ouve minha súplica. Veja a constância da oração. A oração é feita de manhã, no meio-dia e à tarde. Ele entrega a sua angústia, ele entrega, né, o seu desejo, né, de se lamentar. Isso que ele diz aqui, ele entrega, mas é lamento angustiado. Então ele entrega ali ao Senhor a sua lágrima, ele entrega ao Senhor a sua lamúria, ele entrega ao Senhor aquilo que está, sabe,
não é murmuração que Davi está fazendo aqui. Ele está entregando ao Senhor. Eu falei, Deus, olha só, é isso que eu estou sentindo e tal. Sabe, nossas orações às vezes são muito frias, são muito destituídas de sentimento, a gente é muito formal com Deus. E Davi está sendo aqui, ó, cara, entrega meus lamentos a Deus. Não é murmuração, perceba, mas é depositar em Deus, é como se estivesse falando com um amigo muito próximo, com um pai amoroso. Ele chega para Deus e fala, Deus, olha só o que estão fazendo comigo, eu estou com o coração apertado, estou com o coração angustiado. E é assim entregar o lamento a Deus, com amor e com confiança. E Davi diz que faz isso quase o dia todo, de manhã, à tarde, à noite. A oração é algo constante. Ele me resgata ileso da batalha, sendo muitos que estão contra mim. E veja que a oração que Davi faz, ele tem aqui, né, alguns detalhes. Ele não se prende apenas à circunstância ou ao que o inimigo faz, mas ao que Deus é, ao que Deus faz e ao que Deus é. Então, o que Deus faz? Versículo 16, ele salva. O que Deus faz? Versículo 17, ele ouve a nossa oração. O que Deus faz? Versículo 18, ele resgata a gente. E o que Deus é no versículo 19? Ele é o Deus, ele reina desde sempre. Lembra que eu falei já sobre isso aqui? Deus, ele vê o que acontece na terra. O trono não está vazio. Lembre-se disso, queridos. O trono não está vazio e Deus a tudo vê. Deus a tudo vê. Nada escapa do controle desse Deus. Tudo ele vê. E continua a oração e a gente termina aqui no versículo 22. Entrega as tuas preocupações. Então ali no versículo 19, segunda parte dele, 20 e 21, fala ainda mais sobre aqueles que profanam a aliança, que traem as pessoas mais próximas, né? E com a fala suave, porém ardilosa e fingida, enganam pessoas. Contudo, Deus, nada escapa do controle dele, ele está vendo tudo isso. E o que o salmista faz, ele encoraja-nos a fazer, diante da perplexidade do coração, diante do coração conturbado, diante do peito que se agita, a gente precisa confiar nele. Ele diz aqui no versículo 22, entrega as tuas preocupações ao Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então é isso que Davi faz. Afligido, traído pelas pessoas mais próximas, ele se sente perplexo, triste, afligido, e ele pensa em fugir, muitas vezes o que nós pensamos. Só que em vez da fuga, ele busca refúgio na oração, em Deus. Entrega a Deus a circunstância, entrega a Deus o seu lamento. E isso, a sequência é maravilhosa, porque ele não executa a justiça, mas ele coloca na mão de Deus que Deus faça a justiça, porque a Bíblia mesmo diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então a melhor coisa que a gente pode fazer, ao invés de agir intempestuosamente e vingar a nossa honra, vingar o nosso orgulho, cabe-nos simplesmente entregar ao Senhor, porque Ele é justo e a justiça dele é pura, é plena e é verdadeira. Então, ao invés de fugir, ele derrama, ele entrega ao Senhor. E não apenas o justo encontra refúgio em Deus e o ímpio ele encontra a justiça em Deus, mas também o coração ele é acalmado. Perceba que ele começou com o coração perplexo, né, agitando no peito, tremor e temor, e no fim ele, entrega as tuas preocupações ao Senhor. Ele te sustentará. Observe, é maravilhoso isso em Salmo, porque às vezes a gente imagina que os personagens bíblicos eram super santos, eram super maravilhosos e nada afligia eles, cara. Leia Salmo, que você vai ver o coração angustiado constante, conflitos, lamentos e confrontos contra Deus. E Davi estava aqui no início do Salmo, ele estava desesperado. Contudo, ele encontrou ali em Deus o seu refúgio, que acalma a nossa alma, é a famosa paz que excede todo entendimento. É essa aqui, entrega as tuas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará
e jamais permitirá que o justo venha a cair. Vamos orar, queridos. Querido Deus, nós te bendizemos, porque Tu és fiel e porque Tu és justo. Pai, muitas vezes circunstâncias nos afligem e nos entristecem e nos deixam perplexos e angustiados, e a nossa vontade, Deus, é sumir. Nosso desejo é desaparecer, Deus. Como o salmista disse aqui, eu queria ter asa como uma pomba, para sumir, ninguém me encontrar e deixar a poeira baixar. Quando acabar a tempestade, quem sabe eu voltaria. Esse muitas vezes é o nosso desejo também, Deus, sumir. Mas permita-nos, Pai, que nós encontremos refúgio em Ti. Porque a fuga, ela não resolve o problema. A solução não é a fuga, porque fugindo a solução não se aproxima. Na verdade, a gente só adia o problema. O problema não vai embora com a fuga. Dá-nos a coragem, dá-nos a intrepidez, Deus, a ousadia de enfrentarmos as dificuldades ao invés de fugirmos dela. E Davi nos ensina aqui a forma correta de enfrentar essas dificuldades, Deus, que não é a fuga, mas é a oração, entregando a Ti o nosso lamúria, entregando a Ti a nossa súplica, entregando a Ti o nosso lamento, sabe, o nosso coração quebrado, é colocar isso diante do Senhor, dia após dia, manhã, tarde, noite. É isso que Davi fala aqui, de manhã, no meio-dia e de tarde ele entrega o lamento ao Senhor e confia no Senhor. Ajuda-nos a entender isso, Deus, porque não somente nós entregaremos aos nossos opositores a Tua justiça, mas também o nosso coração será alimentado, o nosso coração será acalmado. E aí nós poderemos dizer, como eu disse aqui no versículo 22, entregue as suas preocupações ao Senhor. Queremos entregar, Deus, a Ti as nossas preocupações, porque o Senhor é aquele que nos sustém. Fica conosco, que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia para vocês.